Oi, gente, seja bem-vindo ao nosso Buscando a Deus nas Férias. A nossa série de vídeos trazendo uma palavra de Deus para você uma vez por semana durante esse período de férias de 2020. Essa é a nossa segunda edição dessa série de vídeos Buscando a Deus nas Férias. E, na verdade, o Buscando a Deus nas Férias, ela não nasceu com a série de vídeos. Buscando a Deus nas Férias nasceu como uma campanha de oração e de incentivo à busca a Deus, feito pela Igreja Monte Sião e pelo Ministério Bálsamo de Gileade. O objetivo do Buscando a Deus nas Férias, enquanto campanha de oração, é incentivar o povo a, mesmo no período de férias, buscar a Deus, servir a Deus, ter vida devocional. E foi só a partir do ano passado que nós definimos que semanalmente eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida semanalmente. Como essa é a nossa segunda edição, 2019 primeira edição, 2020 é a segunda edição, você tem os 6 vídeos de palavra de Deus do ano de 2019, né? Hoje já é o nosso 4º vídeo, então você já tem 10 vídeos com hoje, que você pode, depois de terminar de receber essa palavra, você pode ir na descrição do vídeo e ver o link que vai levar você para os outros vídeos desse canal, que vai te abençoar muito. Essa série vai ser uma bênção na sua vida. Uma novidade desse ano, dessa edição, é que nós estamos trabalhando com um texto só. No ano passado, para cada palavra era um texto. E como os vídeos são curtinhos, é difícil aprofundar uma palavra em 10 minutos. Mas esse ano a gente decidiu ficar com um texto só e aí ir a cada palavra aprofundando um pouco mais. Então, com o vídeo de hoje, você vai ficar com vontade de ver os vídeos anteriores e vai ficar com vontade de ver os próximos vídeos para ver o fechamento dessa saga desse texto. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 13, é o texto com o qual Deus está nos falando nessas férias. Deixa Deus falar com você, escuta essa palavra. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinheiros ou entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. Nós falamos no primeiro vídeo sobre a razão para Jesus querer que a multidão ouvisse, mas não querer que a multidão ouvisse. No segundo vídeo, nós falamos sobre a necessidade de reconhecer o que tem para ganhar mais. Na semana passada, nós falamos sobre a classificação dos terrenos. Porque, na verdade, Jesus estava falando de pessoas que são terrenos para receber o que Deus tem. Toda pessoa pode receber algo de Deus e, nesse sentido, ela é terreno. Porque o que Deus coloca na gente sempre multiplica, sempre aumenta, sempre avança, sempre cresce. E aí nós falamos na semana passada que Jesus está falando de 6 terrenos diferentes.
O primeiro terreno é um terreno solado e pisado, o segundo terreno é um terreno pedregoso, o terceiro terreno é um terreno espinhoso, o quarto terreno é um terreno bom, mas que só produz 30 por 1, o quinto terreno é um terreno bom, um pouco melhor, ele produz 60 por 1, e o sexto terreno chega a produzir 100 por 1. Esses 6 terrenos nós falamos na semana passada que são pessoas e como essas pessoas reagem a Deus e a sua palavra, a Deus e a sua revelação. Hoje eu queria aprofundar um pouco mais os 2 primeiros terrenos. Existe uma coisa em comum entre o terreno que foi pisado e o terreno pedregoso. E o que é em comum entre o terreno que foi pisado e o terreno pedregoso é que nenhum dos dois permite que a semente vingue. A semente que caiu na beira do caminho nem chegou a brotar, porque quando ela caiu, ela ficou sobre a terra não abriu para recebê-la por causa de estar solada, e as aves dos céus desceram e comeram aquela semente. A semente cheia de pedra pedregosa, ela até que gerou, ela se abriu, ela recebeu a semente, mas ela recebeu a semente de forma superficial, e por causa disso o sol veio e queimou a plantinha. Logo nos primeiros momentos ela brotou, começou aquela folhinha bonita, e aí o sol veio e a planta secou e morreu. As 2 sementes têm uma coisa em comum: nenhuma delas a semente vinga. Mas a gente precisa compreender essas 2 sementes, porque nos 2 casos elas foram endurecidas pela vida. A semente da beira do caminho, ela tá dura, ela tá seca, ela tá morta, porque alguém pisou nela. E a gente tem que entender isso. A mesma coisa acontece com o terreno pedregoso. O terreno pedregoso é produto de um endurecimento que acontece antes da semente chegar a ela. Então, é alguma coisa do tipo, não é culpa da semente que ela esteja dura, não é culpa da semente, ou da terra, perdão, estou falando da terra, não é culpa da terra que ela esteja dura, alguém pisou nela. Eu imagino que você conheça aqueles caminhos da roça, onde você olha ao redor e está cheio de verde, mas naquele lugar onde as pessoas constantemente pisam, porque pisaram tantas vezes ali, não tem mais vida ali, não nasce mais. Essas 2 sementes ajudam a gente, não essas 2 sementes, esses 2 terrenos, o terreno da beira do caminho e o terreno pedregoso, ajuda a gente a perceber que se a gente guardar questões internas mal resolvidas, isso de fato vai afetar nossa relação com Deus e nossa relação com sua palavra. As questões internas mal resolvidas que endurecem o coração da gente, que faz a alma da gente ficar tão dura como aquele terreno da beira da estrada, faz com que o que Deus nos dá, ou a gente está tão duro que não recebe, ou a gente constrói uma expectativa tão adoecida que mata a semente. As 2 coisas são perigosas. Sabe, algumas pessoas, por causa das suas feridas emocionais, elas endureceram e elas dizem: Deus não existe, Deus não é bom, se for bom não existe, se existe não é bom. E muitas vezes, por causa desse endurecimento, ele rejeita a palavra, e aí Satanás aproveita e rouba a palavra. Mas uma outra faceta desse endurecimento feito pelo passado, de feridas, de dores, é a super expectativa. Porque o terreno pedregoso é uma referência àquelas pessoas que elas foram tão machucadas que elas precisam desesperadamente se agarrar a uma tábua de salvação, mas não porque ela confie na tábua de salvação, mas porque ela não consegue relaxar e se entregar. E aí ela se agarra a Deus não como
a alguém que a ame e se importe com ela. Ela se agarra a Deus como alguém a quem ela pode controlar, manipular e fazê-lo fazer as coisas dela. Nesse sentido, a descrença total e o fanatismo estão no mesmo barco. Os dois são frutos de feridas emocionais causadas no passado. Gente que foi excessivamente machucada pelo pai, pela mãe, pela vida. Gente que foi insistentemente pisada uma vez após a outra, endurece o coração. Algumas delas reagem dizendo: Deus não existe, porque se ele existisse, minha mãe não tinha morrido, não haveria pobres no mundo, não haveria sofrimento, não haveria guerras. Ele diz: eu estou endurecido quanto a Deus e eu não quero saber dele, ele não entra na minha vida. Mas outras pessoas com o mesmo padrão de dureza reagem de outra forma. Elas vão para o outro extremo e elas dizem: eu preciso de um Deus que faça o que eu quero, que resolva a minha vida e que seja agora, e eu vou pagar o preço que ele quiser, eu vou controlar ele para ele fazer o que eu quero que seja feito. E aí Deus vira para ele um amuleto, vira para ele só a expressão do fanatismo dele, expressão da necessidade de controle, da obsessão. E eu preciso te contar, Deus não é o Deus dos obsessivos. Não. Deus não é o Deus dos obsessivos. Deus não responde à sua necessidade de controle. Deus não responde à sua tentativa de manipulação. Quando você vai a Deus, você precisa ir a Ele como quem se entrega. Você é a terra que abraça a semente. Você não é a terra que segura a semente com desconfiança. Sabe, a terra que foi pisada da beira do caminho, ela não engoliu a semente. A terra pedregosa engoliu, mas engoliu parcialmente. Ela recebeu uma semente que ficou sobre a superfície. É por isso que quando o sol nasce, esquenta, ele aquece a pedra e a pedra queima a raiz da plantinha que começou a nascer e a plantinha morre. Porque, na verdade, a terra pedregosa também não abraçou a semente. Sabe, tem gente que parece que abraçou a semente e ela é tão fanática, tão controladora de Deus, ela dá ordens para Deus, ela diz: Deus, se você não fizer, eu rasgo minha Bíblia. E, na verdade, as duas estão no mesmo barco. Sabe, o ateu e o fanático estão no mesmo barco. Os dois não abraçaram a semente, os dois não se entregaram a Deus, os dois não aceitaram que Deus governe seu destino, os dois querem governar o seu próprio destino. Um deles governa o próprio destino rejeitando Deus, o outro governa o próprio destino trazendo Deus como ferramenta de controle do destino dele, mas os dois estão no mesmo buraco por causa de questões internas mal resolvidas. Nessas férias, Deus desafia você a não deixar que as suas feridas te afastem de Deus. Tem feridas aí, te machucaram, te pisaram. Escuta, não foi Deus que te pisou. Não deixa Deus de fora da equação. Traz Deus para dentro, porque Deus conserta a terra, Deus afofa a terra, Deus coloca uma semente boa e faz ela brotar. Não deixa Satanás roubar a sua alegria, seu contentamento. Deus te abençoe nessas férias. Semana que vem a gente volta com outro vídeo e já está acabando as férias, o dó, mas ainda tem mais 2 vídeos nessa série. Deus abençoe você. Volta semana que vem e recebe uma palavra de Deus.